à luz de uma noção de desenvolvimento mais ampla. A gente só patina como patina em várias searas porque a gente não sabe aonde quer chegar. Eu já disse e vou repetir: sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. E eu sempre falo isso também com os colegas da área de controle no Ministério Público, que atuam na esfera da improbidade dos crimes contra a administração pública. Eu digo para eles: olha, se idealiza muito, se fala muito nos crimes, né, dos contratos superfaturados, das fraudes nas licitações e tal, do dano ao erário, do enriquecimento ilícito, mas a origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Se a gente não retomar, né, os alunos não tiverem essa clareza, que todo o nosso impasse atual, esse patrimonialismo tão grande, a agenda do Congresso muito capturada pelos interesses de curto prazo eleitoral do Executivo e vice-versa, né? Porque o Executivo agora também se tornou refém do próprio Congresso. Assim, a falta de uma pactuação republicana em torno de um projeto de país é porque a gente não cumpre o planejamento. E se faz um planejamento, é um planejamento de má qualidade. É um planejamento vazio para inglês ver. O debate das vacinas é prova disso. O ministro da Saúde dizer que para que urgência? Ora, as vacinas, se já tivessem sendo aplicadas em larga escala, nos potencializariam a saída da crise, da pandemia, numa velocidade muito maior, ao menor prejuízo possível, inclusive para a própria economia. Só que não planejamos, ficamos nesse trato errático dos recursos públicos, o dinheiro que veio do orçamento de guerra foi distribuído de forma paroquial e fragmentada nos municípios durante o processo eleitoral, e aí ninguém viu a cor do dinheiro, se viu, ele sumiu. Então, assim, há um debate realmente de para onde vai o país, para onde vai a nossa capacidade de resposta regional, porque tem que ter mais ganho de escala na execução de serviços públicos essenciais, e como desenhar as políticas públicas, a ideia setorial e mesmo intersetorial. Mesmo o Plano Nacional de Educação, que é um plano muito bem feito, a Lei 13.005 de 2014, ele chega agora ao seu 7º ano de vigência com 90% das suas metas descumpridas. Então, assim, de novo eu repito, Max Weber nesse momento cai muito bem. O debate no Brasil não é de excesso de burocracia, pelo contrário, é de falta de cumprimento, de estrito cumprimento daquilo que seria a noção de padrão racional legal. Né? A gente tem muita liderança carismática, tradicional, querendo passar seu interesse privado à frente do interesse público. Esse é um debate de fundo. Para voltar agora lá na parte do controle, eu não vou falar muito de controle não, Ana, vai ser só para amarrar com essa questão do planejamento. O meu foco é sempre planejamento. Eu quero muito chamar a atenção do controle interno, tal como ele está previsto na Constituição, por isso eu trouxe o artigo 74 da Constituição, e onde eu destaquei em vermelho que vocês estão vendo, é exatamente a dimensão essencial, eu diria, nuclear do planejamento. Qual é o primeiro grande papel do controle interno, Ana? Qual é o maior papel do controle, não só interno, do externo, do controle social? Acompanhar o cumprimento das metas, a execução do que foi programado e avaliar os resultados. Então, assim, nenhum país sério aceita esse desarranjo, esse despregamento, essa falta de aderência entre executado e planejado. Na iniciativa privada, então, mais ainda. Se não se cumpre o planejamento, isso é motivo de parar, avaliar ou a má qualidade do planejamento ou alguma falha estrutural muito séria, né, durante a execução. A execução que não cumpre o planejamento, ela é muito suscetível à captura de interesses privados. Né? Ou o planejamento foi mal feito, ou a execução foi patrimonialista. E esse é o debate de fundo do artigo 74 da Constituição, dizendo quais são as grandes primeiras finalidades do controle interno. O controle interno no Brasil, infelizmente, virou só corregedoria, só punição de servidor, ou entrega de relatório protocolar para Tribunal de Contas. Ele não cumpre esse papel reflexivo, esse papel racional de avaliar a entrega das metas prometidas no planejamento. Quando eu dizia para vocês o binômio custo-risco, lembram que eu falei que eu ia voltar nele? Está aqui.
Controle bom é controle que retroalimenta o planejamento, que aprimora o ciclo da política pública, tornando ela cada vez mais sofisticada, mais estruturada, mais enraizada na realidade. Por isso, eu faço questão de trazer os artigos 13 e 14 do Decreto-Lei 200. Vejam aí os trechos destacados em laranja para o debate que a gente está fazendo. Vejam, o artigo 14 fala: o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Ana, é a base da noção de eficiência. Só que no Brasil o que mais tem é controle superposto, trazendo aí um atraso profundo, não só na dimensão temporal, mas mesmo na própria efetividade da resposta para a sociedade, né? A gente aí, eu estou vendo, acompanhando o debate das vacinas, alguns analistas da área médica dizendo o controle que a gente está fazendo da fila da vacina está atrasando tanto a resposta vacinal que está tornando perigoso perder a efetividade da vacina com essas mutações. Talvez se vacinar mais rápido todo mundo, né? Ah, mas vacinou alguém que não devia ter vacinado, não vai dar a segunda dose. Se não der a segunda dose, vai perder a primeira dose. Assim, a gente tem que também tentar enxergar um pouco mais a racionalidade administrativa. O controle, eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu sou instância de controle. Eu tenho dito, Ana, para os colegas do sistema de controle externo, que o que a gente vive neste momento, com automação, robôs que fazem auditoria, que fazem triagem de contratos e tudo mais, assim, o controle externo, se ele não se adaptar, se ele não se atualizar, ele vai lidar com a transição que a gente está vivendo no mundo, como a Kodak viveu a transição tecnológica na década de 90. Ou o controle se atualiza, se torna mais relevante, inclusive na dimensão operacional, ou a mera aferição de prazo de publicação de edital na Lei 8.666, de limite mínimo, limite máximo, vai perder relevância, né? Já teve texto, inclusive, dizendo que o Tribunal de Contas, por exemplo, do município de São Paulo não deveria existir, ser substituído por uma auditoria privada. Eu não defendo isso, obviamente. Na minha opinião, o TCM, o Tribunal de Contas de município, como o do Rio e de São Paulo, não deveriam existir, né? Deveria ser só do Estado. Mas, de toda sorte, a pura e simples substituição pela iniciativa privada não é cabível, né? Agora, que o controle também muito burocrático, superposto, atrapalha o processo de aprendizagem do planejamento, atrapalha. Porque ele desvia o foco. Qual é o principal foco do controle? E aqui, Ana, eu trouxe dispositivos também cinquentenários da Lei 4.320. Já caminham para quase 60 anos, por sinal. Esse inciso 3 do artigo 75 da Lei 4.320, para mim, é o mais importante de todos. Ele vai dizer: o controle precisa avaliar o cumprimento do programa de trabalho em termos monetários, em termos de realização de obras e prestação de serviços. Ou seja, dialoga profundamente, de novo, repito, com o parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição. E aí veja também o artigo 79, também da Lei 4.320, sobretudo no parágrafo único. O controle precisa indicar as unidades de medida entregues, contrastando custos e resultados com as metas físicas e financeiras lá do planejamento. Aí na lei de responsabilidade fiscal vai aparecer também os instrumentos de controle, buscando a participação social, buscando a análise de aderência do planejamento, a consistência do ciclo da política pública. E aqui, veja, Ana, no artigo 48A, a gente tem aí alguns instrumentos de controle de despesa e de receita, mas não tem controle de renúncias fiscais. Eu chamo a atenção também, até hoje, ausente sistema de custos. Está vendo o parágrafo 3º do artigo 50 da LRF? Era para ter exatamente essa dimensão dos custos, para a gente controlar os riscos de desvio de recursos. Aqui, eu queria chamar a atenção... Posso retomar um pouquinho com você essa questão do controle das renúncias fiscais, Hélida? Claro, claro. É interessante que, assim, a lei, e eu não acho que isso daí foi um esquecimento, eu acho que isso é proposital, a lei ela não coloca de forma expressa essa obrigatoriedade, né, de transparência, e o que me choca mais é
quando os órgãos de controle, no exercício das suas atribuições, solicitam esses dados, é o Poder Judiciário negar aos órgãos de controle acesso a esses dados. Ana, aí você tocou numa ferida daquelas que dá choque. Porque você simplesmente não tem como fazer controle social. O judiciário, né, com um fundamento muito frágil, para a gente usar uma palavra educada, isso depois vai para a internet, com um fundamento muito frágil, né, garante sigilo de renúncia fiscal. E veja, minha amiga, 84%, se a auditoria do TCU de 2018 levantou, né? 84% das renúncias é concedida por prazo indeterminado. A definição que o artigo 14 da LRF dá é que toda renúncia fiscal é tratamento discriminatório. Então, é como se desse um privilégio perene, que por sigilo não pode ser contraditado. Sem monitoramento da entrega de contrapartidas prometidas no ato da concessão. E o judiciário não se presta a fazer isso, que em tese seria o único que teria competência, segundo essa jurisprudência fragilíssima, que tem cada vez mais se repetido, que é chocante, é gritante. Aí é quando você vê que o cidadão, literalmente, o arranjo institucional, constitucional da separação dos poderes neste tema, não dá ao cidadão o exercício da sua soberania. Não, e não é só para o cidadão, não, é para nós, por exemplo, Ministério Público de Contas, para Tribunal, para ninguém. É uma caixa preta. O controle não tem acesso, o cidadão, como detentor originário do poder, parágrafo 1º do artigo da Constituição, não tem a quem pedir, porque o judiciário também, na sua jurisprudência, diz que ele não tem de julgar, né, o ato discricionário quanto à escolha da qualidade do ato. Se os outros Ana, órgãos não podem fiscalizar... Só em São Paulo são quase 30 bilhões de reais por ano de renúncias fiscais. No nível, isso de CMS, né, no geral. No nível da União, mais de 300 bilhões de reais. Aí vai falar em ajuste fiscal apenas de despesa primária. Por isso que eu sempre digo, o teto da emenda 95 é iníquo. Ele é absolutamente enviesado. É enxugar gelo. É enviesado, ele não enfrenta a injustiça fiscal. Sim. Tem tantos assuntos que podem vir antes para atacar de uma forma direta essa questão fiscal, e eu não tenho dúvida, né? Se fala da questão da taxação de grandes fortunas, se fala de aumento de tributações de determinadas operações que estariam subtaxadas, mas antes disso tem, por exemplo, abrir a caixa preta das renúncias fiscais, que talvez a gente descobrisse aí um dinheiro, né? Mas não só as renúncias, Ana, a dívida ativa, né? Você tem aí, você tem uma dívida ativa que por vezes prescreve e você premia o mal pagador com os programas sucessivos de refis, né, de reparcelamento de dívida. Então, assim, você tem aí, na verdade, uma fuga à tributação extremamente iníqua, extremamente injusta, inconstitucional, que o judiciário, de uma certa forma, acomoda e apazigua, exatamente criando um ciclo vicioso. Não se arrecada tudo que pode, porque a esfera tributária ela é orientada primordialmente para não pagar tributos. Sim. Esse é um raciocínio trágico no nosso debate. Se você tem curiosidade de saber mais sobre o orçamento público e o seu planejamento, fique conosco no próximo bloco.